Bom dia, gente. Eu sou a professora Thelma, do quinto ano. Estou aqui a pedido do professor Rafael para falar um pouquinho sobre violência. E para gravar esse vídeo, eu trouxe uma amiga minha. Nós nos conhecemos há aproximadamente 32 anos, que é a Cristiane. A Cristiane foi casada com meu primo. E de uma maneira diferente, a gente sofreu algum tipo de violência em nossos relacionamentos, tá? Eu vou fazer as perguntas que o professor Rafael deixou para a gente responder. A Cristiane responde, eu respondo, e a gente não vai poder estar na live hoje porque ela trabalha no período da manhã. Eu tenho um problema de conexão aqui na minha casa. Na verdade, agora eu tô na casa dela. Então fica meio complicado a gente estar aí com vocês ao vivo, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser perguntar alguma coisa depois, pode encaminhar para o professor Rafael que vai chegar até a gente. A Cristiane vai se apresentar e depois a gente começa a falar sobre as perguntas. Oi pessoal, bom dia, sou a Cristiane, eu tenho um filho de 18 anos, fui casada durante 23 anos e no momento eu trabalho na área da saúde. Um prazer estar falando com vocês. A primeira pergunta que o professor Rafael deixou pra gente era qual o tipo de violência que a gente sofria: física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial? Eu vou deixar a Cristiane responder primeiro. Oi, eu sofri violência física, psicológica e patrimonial. Você quer falar como que foi a violência física? Então, violência física eu sofri, ele colocou a arma na minha cabeça, me trancou dentro de casa. Graças a Deus eu consegui sair fora e hoje estou aqui para contar para vocês. A psicológica, que eu tive baixa autoestima, ele me julgava diferente de outras pessoas, uma hora porque eu era loiro, outra hora porque eu era magra demais. E patrimonial, porque eu saí de um relacionamento onde eu morava de aluguel e a gente tinha um apartamento, o qual eu fui morar com meu filho. E faz uns 2, 3 anos que ele me expulsou do apartamento, assim, de uma forma muito ridícula, que também acabou mexendo com o meu psicológico. Enfim, saí e era para eu ter continuado lá até determinação do juiz, mas eu decidi sair com meu filho para evitar um pouco mais de transtornos para minha vida. A próxima pergunta que o professor Rafael deixou de responder é quais são as marcas que ficaram em sua vida em decorrência da violência doméstica sofrida? O que você sentiu, né, de tudo isso? Então, eu tive síndrome do pânico, eu me tratei durante 1 ano e meio, graças a Deus eu estou liberta, né, da síndrome do pânico, consigo viver normalmente, mas eu ainda tenho algumas doenças psicossomáticas, né, como a ansiedade, um pouco de medo, não consigo me relacionar, não confio nas pessoas. E também eu tenho uma doença que essa é sim psicossomática, que é a fibromialgia, que é uma dor constante no corpo, né? E é uma coisa assim que não tem cura, mas sim tratamento. A próxima pergunta é, em sua visão, o que te fez permanecer com a pessoa que te violentava, né, fisicamente? Então, assim, todo esse tempo que você ficou com ele, desde a questão do namoro, casamento, o que te fez continuar? Então, eu sempre trabalhei, sempre tive a minha vida independente, casei com ele, nós continuamos, nós dois trabalhando, nós dois cuidando da casa, enfim, de toda a necessidade da nossa casa. E depois que engravidei, eu já tinha decidido, eu e ele, que eu não ia trabalhar mais para cuidar do nosso filho. E fiquei durante 7 anos cuidando do filho e sofri muita, né, muita violência e tal. Mas eu acredito que eu fiquei com ele esse tempo, que até as pessoas perguntam por que você ficou com a pessoa te maltratando, te humilhando, enfim, fazendo outras coisas e tal. Foi pela questão financeira, que no momento eu não estava trabalhando e eu fui atrás, consegui, no momento, né, determinado, eu consegui um emprego, comecei a tocar minha vida e foi nesse momento que eu decidi me separar dele. E hoje eu toco a minha vida, meu filho tem 18 anos, então eu vivo a minha vida muito melhor do que quando eu era casada com ele e me libertei também das violências. E só para fazer um adendo, né? Era uma violência que também passava, né, dos muros da casa. Ele não deixava você ter contato com outras pessoas, né?
Eu ia na casa da Cristiane, porque a Cristiane é uma manicure maravilhosa, e eu ia uma vez por semana fazer minha unha com ela, e ele não gostava, embora eu e ele sejamos primos, tá? Tem um grau de parentesco, o ex-marido dela, que fez toda essa violência, era meu primo, então ele não gostava, né, do nosso Sim. contato, até às vezes no litoral, a casa do meu pai é próxima à casa da mãe dele, às vezes a gente se encontrava lá, mas ele não gostava, nem que eu ficasse perto, a relação com a sua família também, né? Também. Ele não aceitava que a Cristiane tivesse uma relação com a família dela. A família dele podia participar da vida deles, né? A sua Isso. família Era excluída. era excluída, né? Era só eu, ele e o filho, né? E mais ninguém. Tanto é que meu filho também presenciou tudo o que aconteceu, com exceção da violência que eu sofri, que foi que ele colocou a arma na minha cabeça. Meu filho não estava nesse momento, graças a Deus. E só pra falar sobre isso também, foi algo premeditado, né? Porque naquele dia ele deixou o Joãozinho com a sua mãe, né? Eu descobri, né, a traição, né? E eu deixei o meu filho com a minha mãe e decidi voltar para casa para poder tentar conversar com ele. E foi nesse momento que ele me trancou em casa, pegou a arma que ele tinha e eu consegui me desvincular dele. E meu filho não estava presente nesse dia, mas os vizinhos estavam todos antenados, me deram total apoio. Foi polícia, foi etc e tal, saiu de casa, mas meu filho não estava, graças a Deus. A próxima pergunta. Em sua visão, não, isso daí eu já perguntei. Existia algum grau de dependência, seja financeira ou psicológica? Eu acho que a Cristiane já explicou, né? Que a Sim, questão do financeira. trabalho tinha dependência financeira. Na época em que você sofria as violências, você já conseguia identificar aquele relacionamento como abusivo? Naquela época você tinha esse conhecimento da violência psicológica, do que era um relacionamento? Sim, eu sempre soube, né, desse tipo de violência. Sabia de tudo que estava acontecendo comigo. Também sabia que nada disso estava sendo bom para mim e para o meu filho. E eu sabia que com certeza futuramente eu ia ter alguma coisa que me abalasse com relação a isso. E acontece mesmo, e a gente fica, é uma marca, infelizmente, que fica nas nossas vidas e dificilmente apaga. Tanto é que hoje eu não tenho contato com ele, mas assim, a gente às vezes se encontra muito raramente no mercado, num ponto de ônibus, e a minha sensação é de pânico, vontade de fugir, de vontade eu me paraliso na frente dele, não falo nada, e ele puxa papo comigo, eu não consigo falar, então eu procuro sair dessa zona de conflito, né, e procuro deixar a pessoa falando até um pouco sem educação, né, para poder não viver mais o que eu vivi, porque não vale a pena. A próxima. Se você conhece a Lei Maria da Penha, eu vou falar várias juntas, porque eu acho que a Cris tem bastante a falar sobre isso. Então, em relação à Lei Maria da Penha, se você conhece, se você acha que ela traz segurança para a mulher, tá? E também se você já sentiu vergonha de sofrer essa violência doméstica. Sim, conheço a lei da Maria da Penha, né, certinho, e eu procurei ajuda, mas não foi sim, foi na delegacia da mulher, mas não contra ele, contra a mulher dele atual, porque ela começou a me ameaçar nas redes sociais, então eu procurei ajuda. Tive um boletim de ocorrência, o qual determinava qualquer coisa que ocorresse, ela iria ser presa para poder prestar esclarecimentos, tudo, né? E ele também. E conversei também a respeito que ele jogava o carro na rua quando ele me via, também falei sobre isso. Fiz o boletim, avisei minha família, avisei a Thelma, e qualquer coisa que acontecesse comigo, para elas procurar de imediato um policial, que sim, eles iam fazer valer mesmo a Lei Maria da Penha. E você se sentiu segura com essa questão em relação à polícia? Você acha que às vezes que você precisou, tanto quando ele colocou a arma na sua cabeça, quanto você fez o boletim de ocorrência, a polícia, eles trabalharam com eficiência, te deram suporte? Sim, me deram suporte no dia, me deram suporte, sim. E depois da questão do boletim de ocorrência que eu fiz, eu não me senti segura em relação a ele, a encontrar com ele na rua, porque assim, ele podia me pegar a qualquer momento
Daí eu não tenho, não teria como estar acionando a polícia no caso de emergência, né? Mas eu acredito que se tivesse invasão na minha casa ou alguma coisa que eu tivesse com outra pessoa, aí sim o policial vinha e com certeza ia tomar as devidas providências. E para você é importante conversar sobre isso com alguém de confiança, e por que que você acha isso? Sempre. A pessoa que sempre participou, que soube tudo o que acontecia comigo, sempre foi a Thelma. Eu escondi isso da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, da sogra. Não contei. De nada, elas ficaram sabendo depois de algum tempo que eu tinha sofrido, né, a violência. Mas assim, alguma pessoa você sempre tem que contar, você tem que ter apoio da pessoa e a pessoa tem que estar alerta. Qualquer coisa que acontecer, você pode estar buscando essa pessoa e ela com certeza ela vai te ajudar de alguma forma e vai conseguir pensar, analisar na situação para que você possa ser ajudada, né? Então a gente tem que ter sim uma pessoa que você possa contar. Agradeço por estar participando, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a conhecer sobre esse tipo de violência. Não gostaria de estar ter passado por isso, mas passei e me sinto feliz em poder estar repassando para vocês para que nada disso aconteça. Qualquer problema de violência, vocês conversarem sempre com alguém, buscar ajuda com o policial, Lei Maria da Penha, sempre. Hoje, devido aos problemas que eu tenho, tudo bem que eu cuido, me trato, mas eu sou uma mulher muito feliz. Hoje eu tenho a minha liberdade, hoje eu tenho a minha família comigo, hoje eu posso receber quem eu quero na minha casa e eu posso fazer o que eu quero. E percebi que eu sou uma mulher forte, determinada e que a gente consegue sim sair da situação, porque era financeira, quando você tem um emprego, uma garantia que você possa viver melhor, vai atrás que a gente consegue sair dessa situação sim e continuar tocando a vida da gente cada vez melhor. Obrigada, um beijo pra vocês. Obrigada. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu acho que eu não vou nem seguindo o roteiro, eu só vou falar um pouco, porque daí o vídeo também não fica muito extenso, tá bom? Eu fui casada e o meu ex-marido era alcoólatra, então aí já começou uma história de violência, embora nunca teve violência física, existia assim uma violência psicológica. Você fica com o emocional abalado, até que com 1 ano e meio de casamento eu resolvi terminar a relação, porque eu não queria passar por isso. Então eu acho que eu consegui sair antes de tudo acontecer, mas claro, sempre com os meus amigos do lado, sempre conversando muito com a Cristiane, sempre tendo apoio, tá? Depois eu me envolvi com uma pessoa, a gente ficou junto 6 meses, fomos morar na mesma casa e foi aí onde as violências psicológicas começaram. Em nenhum momento teve violência física, só que ele era uma pessoa extremamente ciumenta e era um ciúme que chegava, possessivo, né? Chegava a ser abusivo. Então, por exemplo, eu já era professora da prefeitura há muitos anos. Nos dias que a minha turma tinha aula de inglês, ele não queria que eu fosse trabalhar, porque o professor de inglês da escola era um professor homem. Então ele achava que o professor homem dentro da sala e eu lá não era legal, né? Ele fazia eu acreditar que não era uma boa coisa, mesmo eu estando com 32 alunos na sala de aula. Então aí essa violência psicológica já começava, né? Que como que eu permitia isso, como que eu aceitava um professor homem na minha sala de aula, enfim. Se eu fosse no açougue e falasse bom dia pro açougueiro, chegava em casa e eu ouvia um monte, porque eu tava me insinuando pro açougueiro, porque eu precisaria dar bom dia. Tem um padeiro que passa aqui no bairro onde a gente mora, né, vendendo pãozinho, e eu não podia mais comprar pão do padeiro, porque eu não podia conversar com ninguém, né? Todas as pessoas que eu conversassem na cabeça dele estavam querendo ter alguma coisa comigo, ou eu estava querendo ter alguma coisa com ele. Ele quis que eu e a Cristiane nos afastássemos várias vezes, né? Tanto é que ele e a Cristiane não conversavam. Exatamente por isso, por causa de toda essa chantagem, né? Que a gente acha que é chantagem, acha que é normal. E você pensa muito na família. Poxa, já terminei um casamento, agora eu vou terminar um outro relacionamento. Eu tenho pai, eu tenho mãe, tenho irmãos. Não queria ter que passar de novo pelo fim de um relacionamento. E aí eu fui continuando,
eu fui continuando isso. Até que um dia ele foi fazer um serviço na casa do meu pai, ele era azulejista, e o meu pai perguntou pra mim, ele falou, como que você consegue ficar com esse cara? Porque ele me ligava de 20 em 20 minutos, né? E fazia chamada de vídeo, e se eu não respondesse era onde eu tava, o que eu tava fazendo, porque que eu não podia falar com ele. E eu acho que essa brecha, dessa frase do meu pai, como você consegue ficar com essa pessoa, foi quando me deu aquele alívio pra falar, acabou. Se eu terminar um relacionamento hoje, a minha família tá do meu lado. Então foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade. Mesmo assim, eu continuei um tempo com ele e um belo dia eu fui sair para trabalhar, ele tinha me trancado dentro de casa. E aí veio a história de que esqueceu a chave, foi sem querer, ele não viu que estava com a minha chave, enfim. E era um dia que tinha aula de inglês na escola onde eu trabalhava, né? Então, aí eu já cheguei, já percebi que era abuso mesmo, que era uma violência psicológica, ele me fazia sentir super mal. Se eu estivesse online, o irmão dele estivesse online ao mesmo tempo, ele falava que eu estava conversando com o irmão dele. Se algum outro amigo nosso em comum, que era raro ter, mas se tivesse online no mesmo horário que eu estivesse, é porque eu estava conversando com essa pessoa. E não chegou a ter boletim de ocorrência, não chegou a ter agressão física, mas a psicológica foi horrível. Foi horrível. Lidar com ciúmes é muito ruim, e principalmente quando o ciúmes passa a ser uma violência. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha, ai que bonitinho, né? Ele tá cuidando. E não é, gente. É uma violência porque você se sente mal. Assim como a Cristiane, eu tenho a fibromialgia, que são doenças psicossomáticas. Eu tenho crises de ansiedade, porque tudo que eu fazia, eu tinha medo do que ele fosse me falar, da reação dele. Então, se eu fosse comprar uma roupa, eu já pensava se ele iria gostar. Se eu fosse fazer uma comida, ele vai gostar da comida. Se eu fizesse alguma coisa de diferente, vai vir alguém jantar? Você tá fazendo... A gente acaba sendo uma pessoa diferente para poder agradar alguém. Exatamente, né? A gente vira uma outra pessoa para poder agradar alguém. E se isola. E foi isso que aconteceu comigo. E então, aí passado 2 anos, eu acabei me separando dessa pessoa. Hoje eu não tenho contato nenhum com ele, não faço questão de ter, mas não teve violência. Conheço a lei da Maria da Penha, mas na época foi algo que eu consegui decidir, né? Resolver sem envolver nada. Quando a gente se separou, ele continuou me seguindo. Eu trabalhava na MF Abrão de Moraes. Ele ficava na porta da escola me esperando para ver se tinha alguém lá me esperando, para ver se tinha alguém lá comigo. E até que um dia eu parei, tive uma conversa com ele. Eu falei que se isso continuasse, eu iria procurar a polícia. E ele resolveu parar. Então, desde então, a gente não tem contato. A vergonha, você sentiu vergonha? A gente fica com vergonha, fica meio então, humilhada, porque a gente sente vergonha, porque assim, eu acabava achando que o problema era eu. Será que eu realmente não tô dando motivo para ele ter esses ciúmes todo? Será que eu não tô fazendo alguma coisa que realmente ele não goste? Será que eu não tenho que ser aquela mulher perfeitinha que faça tudo o que ele gosta? Né? Então você acaba, às vezes, achando que você tá errada. Então, se eu for contar pra alguém, é o medo do julgamento, né? Ah, mas se ele tem ciúmes do padeiro, é porque você deve estar usando uma roupa inadequada, ou é porque você deve estar falando alguma coisa que não deveria. Então, a gente pega isso pra si. Eu, como mulher, às vezes eu sentia que a culpada era eu. Até quando eu saí desse relacionamento, eu fui fazer tratamento. Jogam a culpa pra gente, exatamente. Eu fui fazer um tratamento com um psicólogo e aí eu comecei a perceber que não, que eu tenho que ser eu, né? Eu tenho 41 anos, então eu vou usar roupas adequadas pra minha idade, claro, mas que nada me impede de usar a roupa que eu quero, de falar o que eu quero, de conversar com as pessoas tendo respeito, tá? E ele não soube respeitar isso. Gente, foi isso. Vou terminar o vídeo que já vai dar 20 minutos, né? Muito obrigada por vocês terem escutado, eu e a Cristiane. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para essa live. E fica a dica, gente, não aceita violência de ninguém, tá? Não aceite julgamentos. Sejam sempre vocês, qualquer dúvida procurem os pais, os professores na escola, tá? E às vezes uma simples brincadeira não é uma brincadeira. Às vezes uma simples brincadeira é uma violência psicológica, o que não é muito falado, mas ela existe e ela traz traumas assim horríveis para a vida da gente. Tá bom? Super beijo, qualquer coisa que precisarem, manda mensagens pelo professor Rafael, que eu e a Cristiane responderemos com muito prazer. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau.